dia, irmãos. A paz seja convosco, amém? Hoje, irmãos, estaremos aqui estudando aqui a lição 15, que hoje estaremos aqui estudando sobre Gálatas. Estarei lendo aqui, irmãos, nessa manhã, Gálatas, capítulo 2, do verso 20 ao verso 21, amém? Que hoje aqui, irmãos, nessa manhã, o Senhor possa vir nos capacitar, possa vir nos dar entendimento da palavra dele, sobre aqui o livro de Gálatas, onde estaremos estudando nesta manhã. E qual é o nosso objetivo de hoje, irmãos? É saber reconhecer a importância de abandonar a velha vida para viver a liberdade de Jesus. Sentir-se confiante na decisão que tomou de seguir a Jesus. Nós devemos agir também, irmãos, em ajudar uns aos outros a viver a liberdade dada por Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então eu estarei lendo aqui nessa manhã Gálatas, capítulo 2, verso 20 e verso 21. Amém? Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde, que Cristo morreu então em vão. A palavra vai nos dizer, irmão, usando o seu discurso a Pedro, a palavra vai nos dizer que Paulo, usando o seu discurso a Pedro como ponto de referência, Paulo faz as afirmações fundamentais sobre o seu evangelho, que o restante da carta defenderá. Primeiro, que a justiça não é pelas obras da lei. Segundo, que a justiça é pela fé em Cristo, que deu fim à observância da lei. E terceiro, que o Cristo que habita pelo seu Espírito, obviamente, nos cristãos, é o agente efetivo para viver a nova justiça. Do contrário, Cristo morreu em vão. Com data provável de 48 e 49 depois de Cristo, Gálatas é possivelmente a primeira epístola de Paulo. É um belo compêndio de ensino sobre a salvação pela graça de Cristo Jesus. A epístola é a expressão exata da liberdade cristã por meio da fé somente. É também chamada de a Carta Magna da Liberdade Cristã. Gálatas marcou a vida de grandes homens. Martinho Lutero disse: o pequeno livro de Gálatas é a minha carta. Eu noivei com ela. É a minha esposa. John Wesley encontrou paz duradoura a partir de um sermão em Gálatas. Gálatas, irmãos, então se os irmãos puderem estar lendo aí na casa dos irmãos, é um livro assim, irmãos, curto, irmãos, são 6 capítulos. Creio eu, irmãos, que em 15, 30 minutos os irmãos conseguem ler ele inteirinho, irmãos. Se os irmãos estiverem podendo tirar esse tempinho aí, essa semana para estar lendo, irmãos, os irmãos vão poder entender e compreender melhor a nossa aula de hoje. Amém? Então eu estarei fazendo agora aqui uma pequena visão panorâmica sobre os Gálatas. Estarei aqui lendo as informações básicas. Grupo: Epístolas Paulinas Eclesiásticas. Autor: Paulo. Data: como eu tinha dito ali, irmãos, entre 48 e 49 depois de Cristo. Local: sem indicação do lugar de origem. Possa ser Antioquia da Síria. Possa ser, tá, irmãos? Alvo: judeus e gentios da Galácia. Versículo-chave: Gálatas, capítulo 5, verso 1. Expressão-chave: liberdade cristã. Amém? Agora, irmãos, estarei aqui lendo para os irmãos um pequeno esboço dos capítulos de Gálatas. Como eu mencionei ali para os irmãos, são somente 6 capítulos. Separei aqui um pequeno esboço para os irmãos. Diz assim, irmãos: Gálatas, do capítulo 1 ao capítulo 2, vai nos ensinar sobre a autoridade apostólica. Paulo confirma e defende sua autoridade apostólica. Do capítulo 3 ao capítulo 4, justificação pela fé. Paulo explica e ilustra cuidadosamente que a justificação é pela fé somente pela fé. Do capítulo 5 ao capítulo 6, necessidade de santificação. Paulo mostra que a liberdade em Cristo não nos isenta da santificação na vida cristã. Paulo nos comunica a libertação do pecado pela graça e não pela lei. No decorrer dos
cerca de 30 anos que se passaram entre a conversão perto de Damasco e a prisão em Roma, o apóstolo Paulo viajou muito pelo império como embaixador de Jesus Cristo. Em 3 famosas viagens missionárias, pregou o evangelho e plantou igrejas nas províncias da Galácia, Ásia, Macedônia, norte da Grécia, e Acaia, sul da Grécia. Além disso, as visitas eram seguidas de epístolas com as quais ajudava a supervisionar as igrejas que havia fundado. Uma delas, que muitos creem ser a primeira escrita por ele, é a Epístola aos Gálatas, que foi dirigida às igrejas da Galácia. É uma referência à parte sul da província, particularmente às 4 cidades da Pisídia, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, que Paulo evangelizou durante a sua primeira viagem missionária, narrada em Atos. Desde sua visita àquelas cidades da Galácia, as igrejas que ele havia estabelecido vinham sendo perturbadas por falsos mestres. Esses homens desencadeavam um poderoso ataque contra a autoridade do Evangelho de Paulo. Eles contestavam o Evangelho da justificação pela graça somente por meio da fé, insistindo que, para se obter a salvação, era necessário algo mais do que a fé em Cristo. Era preciso circuncidar-se, diziam, e guardar a lei de Moisés. Uma argumentação exaltada com os Gálatas, cristãos originariamente gentios, contra alguns missionários cristãos judeus que insistem em que os gentios devam se circuncidar se quiserem ser incluídos no povo de Deus. Paulo repreendeu veementemente a perspectiva da salvação pelas obras da lei, ensinando que Jesus nos salva por meio da fé somente. Estarei agora mostrando para os irmãos os seguintes erros que havia entre os Gálatas: mestres judaizantes, salvação pela lei, confiança na carne, circuncisão. Esses eram os erros, irmãos. Havia na igreja um grupo denominado judaizante, que acreditava não poder o indivíduo tornar-se cristão sem antes tornar-se judeu. Tal ensino contrariava completamente a doutrina da salvação pela graça, independentemente da etnia, da classe social ou de qualquer outra especificação partidária, e também provocava divisões na igreja, separando judeus e gentios. Dessa forma, até mesmo o apostolado de Paulo estava em jogo, pois o que ele ensinou estava sendo contrariado. O apóstolo, então, escreve a epístola para defender a salvação pela graça, que evita totalmente o legalismo dos judaizantes. Gálatas, capítulo 2, verso 5. Autoridade apostólica. Paulo inicia a epístola aos Gálatas escrevendo sua biografia. Nela, o apóstolo descreve que seu encontro com o Evangelho não dependeu de homem algum. Foi separado para Deus antes mesmo de nascer. Viveu dentro do judaísmo e até perseguiu a igreja. Foi vocacionado no caminho de Damasco. Os irmãos podem, então, irmãos, estar lendo aí, irmãos, em Atos, capítulo 9. E aí vai nos dizer, irmãos, sobre a conversão de Saulo. Lá vai nos dizer a conversão de Saulo. Que Saulo e Paulo de Tarso são a mesma pessoa, irmãos. Os irmãos então estará lendo aí, irmãos, na casa de vocês aí, Atos capítulo 9, que ali, a caminho de Damasco, o Senhor Jesus ali tomou ali com Saulo ali, e os irmãos vão acompanhar na palavra aí, que Saulo ali então passou a 3 dias, irmãos, ficar cego, ficou 3 dias ali sem enxergar, porque ali ele estava indo aquela viagem a Damasco, irmãos, não era ali em missão ali, pregar a palavra do Senhor. Ali ele não era nem convertido. Ali em Atos vai nos dizer que ele passou a se converter ali em Damasco, porque o Senhor tocou nele e permitiu a cegueira na vida dele. Porque ele estava indo fazer essa viagem para perseguir os servos do Senhor, para perseguir os cristãos. Ele estava indo até a Damasco ali, irmãos, para açoitar, para prender, de repente até mesmo para bater naqueles que estavam ali pregando a palavra do Senhor. Só que o Senhor ali tinha algo preparado ali para ele no caminho. E para não ficar aqui, irmãos, muito aqui prolongando as minhas palavras, os irmãos podem estar lendo, irmãos, Atos,
capítulo 9, irmãos. Os irmãos vão acompanhar ali a história ali maravilhosa que Jesus tem feito ali na vida de Saulo ali, que foi ali a conversão deles. Amém, irmãos? Pode refletir e se preparar para o ministério durante 3 anos. Encontrou-se com outros discípulos. Esteve em muitos lugares pregando o Evangelho. Foi acolhido e enviado por Tiago, Pedro e João. Chegou a repreender Pedro em Antioquia. Com essa biografia, Paulo contraria os hereges e defende sua autoridade apostolar. Paulo tinha consciência da necessidade de tal defesa, pois foi ele mesmo quem disse: ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, sejam anatema. Justificação pela fé somente. Paulo exorta os Gálatas por terem cedido às heresias, abandonaram a graça, perverteram o Evangelho, negaram a exclusividade do Evangelho, extrapolaram os limites do Evangelho. O apóstolo também relembra que Abraão, o pai do povo de Deus, não dependeu da lei escrita para sua salvação, mas unicamente da fé. Ainda ilustra a graça e a lei a partir da história de Sara e Agar. A síntese é: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Necessidade de santificação. A graça liberta o homem não para pecar, mas para viver em santidade no Espírito. Paulo ensina que a vida cristã exige um padrão de santidade. Por isso o apóstolo lembra que existe um grande conflito na vida cristã: carnalidade versus espiritualidade. Estarei aqui, irmãos, então, lendo aqui para os irmãos também as obras da carne, Gálatas capítulo 5, do verso 19 ao verso 21, e Gálatas, também estarei lendo aqui Gálatas do capítulo 5, do verso 22 a 23, vamos estar aqui falando sobre o fruto do Espírito. Então, o nosso tema é carnalidade versus espiritualidade. Obras da carne: prostituição, impureza. Fruto do Espírito: amor. Obras da carne: lascívia, idolatria. Fruto do Espírito: alegria. Obras da carne: feitiçarias, inimizades. Fruto do Espírito: paz. Obras da carne: porfia, ciúmes. Fruto do Espírito: longanimidade. Obras da carne: iras, discórdias. Fruto do Espírito: benignidade. Obras da carne: dissensões, facções. Fruto do Espírito: bondade. Obras da carne: inveja, bebedices. Fruto do Espírito: fidelidade. Obras da carne: glutonarias, coisas semelhantes. Fruto do Espírito: mansidão, domínio próprio. O segredo, irmãos, de uma vida vitoriosa é crucificar a carne, Gálatas capítulo 5, verso 21, e andar no Espírito, Gálatas capítulo 5, verso 24. Andai no Espírito e jamais satisfazer as concupiscências da carne. Amém? Agora, irmãos, eu tenho aqui separado aqui algumas perguntas aqui para os irmãos. Os irmãos estarão aí meditando aí e vendo aí como é que está a vida dos irmãos e como é que os irmãos se encaixam aqui nessas perguntas. Amém? Não é fácil cumprir todos os mandamentos de Deus. Você está disposto a tentar? A lei não invalida a graça, mas aponta para a graça. Você crê nisso? Somente pela fé em Cristo chegamos à graça. Você crê nisso? Fazer o bem é mandamento. Você faz o bem aos que o cercam? Amém, irmãos? Então os irmãos aí meditam aí nessas perguntinhas aqui e responde a si mesmos aí, irmãos, o que os irmãos aí
acha sobre isso. Aí eu peço novamente para que os irmãos aí venham estar lendo aí os Gálatas aí, que são apenas 6 capítulos, irmãos. Aí os irmãos aí vai ver que a revistinha aí se baseia tudo naquilo que está escrito aí em Gálatas. Amém? Então, irmãos, agora estarei apresentando para os irmãos a conclusão da nossa aula. Os irmãos podem estar aí também meditando aí no capítulo 6, irmãos, do verso 11 ao verso 18. Que agora aqui estarei apresentando para os irmãos então a conclusão, que é assim, irmãos: não a circuncisão, mas a cruz. Paulo conclui com outro ataque em que repreende os agitadores, que exigem dos gentios que se submetam à circuncisão, mas não cumprem eles mesmos toda a lei. Antes de voltar a atenção dos Gálatas, mais uma vez para a cruz, a bênção final é para todos os que vivem pela regra do versículo 15. A circuncisão é completamente irrelevante, apenas a nova criação conta. Devido à natureza da oposição, as linhas básicas da verdade do Evangelho são traçadas de maneira extremamente clara. Sem essa carta, nossa compreensão da fé cristã não seria a mesma. Acima de tudo, ela pode ser considerada a nossa própria escritura de liberdade. Estudar Gálatas é fortalecer a convicção de que o ser humano só pode ser justificado pela fé em Jesus Cristo, e que é o próprio Deus quem nos dá o dom da fé para a salvação. A carta também é extremamente prática e desafiadora à vida cristã. Amém, irmãos? Então essa foi a nossa aula de hoje, né? A lição 15, Gálatas. E que os irmãos aí tenham um ótimo dia, uma ótima semana abençoada. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula, irmãos.